Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O crepúsculo dos tsares e a desintegração da Rússia. É o fim do império, na minha opinião, e quem fez, inclusive, quero citar aqui o ex-chefe do RUR, o general Kirilo Budanov. É uma profecia que ele fez e eu quero ver aqui, vou citar aqui para vocês o que de fato foi citado. Hoje ele está de assessor, é o chefe, praticamente o chefe de gabinete. Ele é mais importante que o chefe de gabinete, mas ele tem muita influência em Kiev, no gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, esse general Kirilo Budanov. E participa, inclusive, nas negociações nos Estados Unidos, em Abu Dhabi, e em Bruxelas, etc. E enquanto as negociações de paz em Abu Dhabi avançam sob a sombra do plano Trump, o Kiril Budanov, ele agora é o estrategista de Kiev, eles chamam, ele é o estrategista do presidente Zelensky. Então, esse general Kiril Budanov, ele lança uma previsão sombria para o Kremlin. A paz não virá de um papel assinado, mas da desintegração total da Federação da Rússia. Eu já andei dando umas bicadas nesse tema da desintegração e vocês mesmo têm comentado alguma coisa em outros vídeos que eu falo sobre isso, só que agora vamos abordar com um pouco mais de profundidade porque temos mais material sobre isso e quem fez essa citação e falou mais sobre isso é justamente Kiril Budanov, que ele foi o chefe do RUR, da inteligência militar ucraniana, então é uma pessoa muito bem informada. E ele hoje é conhecido como estrategista de Kiev. Ele é o principal estrategista, assessor do presidente ucraniano. E ele então lançou essa previsão que eu disse para vocês agora. E aqui nesse vídeo eu quero analisar justamente a visão do Budanov sobre o surgimento de novos estados independentes e a criação de uma zona tampão desmilitarizada, que pode mudar o mapa do mundo para sempre. Mesmo porque, vocês lembram, eu já tenho falado sobre essa questão dos movimentos de resistência que existe principalmente lá na Rússia asiática, né? Que não aceitam os russos, eles não gostam dos russos. Os russos exterminaram muita gente deles lá durante anos e continuam exterminando. Os russos são maus, vocês não tenham dúvida disso. Então, não são uma gente boa, não, que vieram para salvar a Ásia, não vieram para salvar a Ucrânia, ninguém. Eles dizem isso aqui é nosso e fim. Eles são brutos. Eles não dão direito à liberdade a ninguém. Não dão direito à autodeterminação dos povos. Essa é a Rússia e eu acho que se ela continuar existindo, ela sempre será assim. Então, vamos analisar então essa visão que eu acabei de falar para vocês. Vamos dar um roteiro completo disso, né? A história é um moinho que tritura impérios. E o Império Russo de Vladimir Putin parece ter chegado a seu ponto de moagem final. Para Kiril Budanov, o estrategista de Kiev, o homem que enxerga através das cortinas de fumaça do Kremlin, a assinatura de um acordo de paz é apenas o prólogo de um drama muito maior. Em uma declaração que ecoou como um trovão nas capitais europeias, Budanov foi categórico. A Rússia, como a conhecemos, está com os dias contados. E vocês sabem tudo que a gente tem falado sobre conspirações em Moscou, os medos que estão aflorando no Kremlin. Esse é o principal medo de que o Putin não quer entrar para a história como aquele que desintegrou a Rússia. E aparentemente, eu vejo hoje, é uma opinião minha, estamos caminhando para esse sentido, por causa nessa direção, né? Porque foi um grande erro dele invadir a Ucrânia e esse começo todo foi lá. Ele não esperava que a economia fosse enfraquecer, ele não esperava nada, né? Ele não esperava que a Ucrânia passasse a bombardear refinarias em profundidade, que passasse a bombardear alvos militares em profundidade na Rússia, fábricas militares, etc. Mas aconteceu e está acontecendo.
o colapso da economia já é uma realidade, né? Mesmo que ele diga que vamos crescer ou crescemos 2,8% no passado, tudo mentira. Fake news é a desinformação. Eu sempre digo, quem acredita é cúmplice ou idiota, que não tem condições de um país com PIB como o Brasil entrar numa guerra e ainda crescer o PIB, né? Onde teve seus ativos destruídos, perdeu bilhões em dólares e aí dizer, não, estamos crescendo 2,8%. E no segundo ano de guerra, ele estava entre as 5 ou 6 maiores economias que mais cresceram no mundo. O FMI o que faz? Ele publica, porque ele é obrigado a aceitar, eles são filiados. Mas normalmente o FMI audita, só que a Rússia não está deixando ser auditada. Então essa é a realidade. Então o ex-chefe da inteligência ucraniana não vê Putin um líder moderno. Nós também não vemos e vocês já sabem disso. Mas ele quer ser uma reencarnação dos tsares e dos ditadores soviéticos, como nós já falamos isso. Homens cujas ambições imperiais não aceitam fronteiras, apenas expansão. O Budanov alerta que, enquanto a Rússia for um único bloco, sob o punho de ferro de Moscou, o mundo jamais conhecerá o repouso, ele chamou, a paz, né? A única segurança genuína para a humanidade resiste na fragmentação deste colosso em vários estados independentes e soberanos. A Rússia não precisa apenas de paz, ela precisa de uma metamorfose geográfica. Enquanto o exército ucraniano atua como o único fator real de dissuasão nas trincheiras, a diplomacia move suas peças em um tabuleiro de luxo. Em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, as delegações da Ucrânia, Washington e Moscou preparam-se para a 4ª rodada de consultas trilaterais. Sob a égide do Plano Trump, discute-se o inimaginável, a criação de uma zona tampão desmilitarizada em Donetsk, um vácuo de armas onde nem as forças de Kiev, nem os russos ocupantes de Moscou teriam permissão de pisar. Mas Budanov é cético quanto à boa-fé do Kremlin. Para ele, acreditar que Moscou abandonará suas garras sobre a Ucrânia após tomar algumas regiões é de uma ingenuidade perigosa. O objetivo russo nunca foram províncias, mas a alma e a existência de toda a nação ucraniana. Esse é o objetivo, inclusive é o objetivo russo, né? Do povo russo ele tinha esse objetivo, tanto que ele aplaudiu quando o ditador invadiu em 2022, em fevereiro de 2022, invadiu a Ucrânia. O povo é tão chauvinista, tão imperialista quanto ele. Inclusive os líderes da oposição na época aplaudiram, os que estavam em liberdade. Por isso a estratégia é clara. Os ativos russos congelados no Ocidente não devem ser devolvidos para reconstruir o que as bombas de Putin destruíram. As sanções não devem cair. Elas devem ser o peso que impedirá o império de se levantar novamente. O destino de Putin parece traçado, nos mesmos termos de seus predecessores que falharam. Após 12 anos de um conflito que sangra a economia e a demografia da Rússia, a economia e a impossibilidade de vitória no campo de batalha tornou-se um fato incontestável hoje. A Rússia acumulou problemas em todas as suas estruturas, da metalurgia à moral do seu povo. O tempo dos tsares está se esgotando no relógio da história. E o que restará no lugar da águia bicéfala russa serão novas bandeiras, nascendo das cinzas de um expansionismo que finalmente encontrou seu limite na resiliência de um povo que se recusa a ser escravo. O tsar está nu e o seu império prestes a se tornar uma colcha de retalhos de estados independentes. Então, nessa visão de Budanov, o principal ministro, assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e as negociações em Abu Dhabi apontam para um mundo pós-Rússia, seja pela diplomacia de Trump ou pelo desgaste interno do regime. A desintegração russa parece ser a única garantia de uma paz duradoura. O triste destino de Vladimir Putin será ver o mapa que ele tentou expandir com sangue ser redesenhado
pela força da liberdade ucraniana e pela justiça da história. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, inscrevam-se, aqui vocês viram a verdade, obrigado. Quero pedir a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.